Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Refletindo Bíblia. É um quadro aqui no canal onde nós refletimos sobre a palavra de Deus. Hoje eu trouxe pra gente refletir uma palavra que está lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Essa palavra é uma palavra bem conhecida. Adão e Eva, a queda do homem no jardim do Éden. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou o homem, criou a mulher, colocou eles no jardim. Deus disse: Vocês podem comer de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês morrerão. A serpente chegou até a mulher um certo dia e disse o quê? Deus disse que vocês não podem comer dessa árvore? A mulher diz: Sim, Deus disse que a gente pode comer de todas as árvores do jardim, mas dessa aqui a gente não pode comer, porque o dia que a gente comer, a gente morre. Então a serpente diz para ela: Que? Deus disse isso? Que nada, vocês não vão morrer não. Deus disse isso porque Ele sabe que o dia que vocês comer, vocês vão ter conhecimento como Ele. Era como se a serpente estivesse dizendo: Que isso? Deus mentiu para vocês, hein? Não, Deus está privando vocês de uma bênção, de ter conhecimento que nem Ele. Que isso? Que Deus é esse que priva você de bênção? Que priva você de ter conhecimento? E a mulher, ela dá ouvido à voz da serpente, vê que o fruto era agradável aos olhos, ela toma do fruto, come e dá ao seu marido. E a partir do momento que eles comem, os olhos deles são abertos e eles percebem que estavam nus. Mais à frente, Deus vem até eles e eles se escondem de Deus, depois falam com Deus, um coloca a culpa no outro, e depois vemos as consequências desse ato deles. E eu trouxe alguns pontos para a gente refletir aqui. O primeiro deles é: a serpente induziu a mulher ao ponto de fazer com que a mulher duvidasse do caráter de Deus. Quando ela diz: Deus disse que vocês iam morrer, não, Deus mentiu para vocês não vão morrer não. Ela meio que está dizendo que Deus é mentiroso. E depois que Deus está privando eles de uma bênção. Era mais ou menos isso que ela estava querendo dizer. Que Deus estava privando eles de bênção. Ela faz com que a mulher duvide do caráter de Deus. O segundo ponto é: a mulher tinha uma escolha. Dar ouvido a uma voz. A voz de Deus, que disse para não comer do fruto, ou a voz da serpente, que disse: coma do fruto. E ela fez a escolha dela. Ela comeu do fruto e deu voz à voz da serpente. Ela deu ouvidos à voz da serpente. E eu trago, para os dias de hoje, não tem sido diferente. Porque assim como a serpente induziu a mulher, Eva, lá no Jardim do Éden, a duvidar do caráter de Deus, a pensar que Deus era mentiroso, a pensar que Deus estava privando seus filhos de bênção, tem acontecido nos dias de hoje. O diabo, ele tem soprado na mente das pessoas de que Deus não é um Deus verdadeiro. E tem também soprado na mente das pessoas que Deus tem privado eles de bênção. Que Deus priva os seus filhos de bênção. Quando, na verdade, Deus nos preserva do sofrimento. Deus, ele não é um Deus que priva ninguém de bênção. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Ele abençoa o filho obediente.
Então, quando Deus nos diz não faça alguma coisa, é porque Ele está nos privando de algo. E sabemos o preço que o conhecimento nos trouxe. Porque muitos hoje se sentem tão conhecedores, tão sábios, tão inteligentes, tão autossuficientes ao ponto de pensar que não precisam mais de Deus. Ao ponto de viver uma vida como se Deus não existisse, porque eles se sentem suficientes demais. E nós temos que fazer todos os dias uma escolha. Todos os dias o diabo vem à nossa porta com mentiras. E nós temos que escolher. A que voz nós vamos dar ouvidos? A voz de Deus ou a voz do inferno? A voz de Deus ou a voz do diabo? Nós vamos dar ouvido para que voz? Vemos pessoas vivendo suas vidas como se Deus não existisse, com realmente o pensamento de que Deus é um Deus que priva seus filhos de bênção. Muitas pessoas têm pecado deliberadamente, porque elas pensam que Deus estavam privando elas de algo. Já ouvi muitos relatos de pessoas que falavam que dentro da igreja viviam uma vida oprimida e que quando saíram se sentiam livres porque era como se Deus estivesse privando elas de viver uma vida. Mas isso é um engano que o inferno tem colocado na mente das pessoas. Deus, Ele é um Pai de amor. Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus fiel e verdadeiro. E Ele conhece o nosso coração. A Bíblia, ela é o manual do cristão. Aqui nós temos conhecimento da vontade de Deus quando nós lemos a Bíblia. E não é fácil. A palavra de Deus, ela requer de nós renúncia. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Não é fácil negar a si mesmo todos os dias. Não é fácil dizer não para o pecado. Gente, o pecado, aparentemente, é como esse fruto. Aparentemente, ele é bom. Ele é bonito, ele é formoso. Aparentemente, é muito bom isso tudo. Parece mesmo que é uma privação. Quando Eva olhou para aquele fruto, acredito que o sentimento dela era: nossa, mas isso é tão bonito. Isso é tão bom. Por que eu não posso tocar? Por que eu não posso comer desse fruto? Que isso? Porque Deus está me privando de viver isso aqui. Se isso aqui parece ser tão bom. E é isso que acontece. O pecado, aos olhos, ele parece ser tão bom. Ele parece ser muito bom, ao ponto das pessoas olharem e pensarem: que isso? Por que Deus priva a pessoa de viver de uma forma dessa, de uma forma boa dessa? Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sabemos que uma pessoa que vive pecando deliberadamente, que vive como se Deus não existisse, ela já está morta espiritualmente. Viver uma vida como se Deus não existisse é uma vida miserável. Viver uma vida se sentindo tão autossuficiente ao ponto de pensar que eu não preciso de Deus é uma vida miserável. E então é isso que tem acontecido com muitas pessoas. Elas têm pensado: eu não vou andar com Deus, eu não vou entregar minha vida para Jesus, não, porque Ele vai me privar de viver muita coisa boa. Sendo que, na verdade, o Senhor, Ele nos preserva do sofrimento, porque Ele sabe o preço que é essas coisas. Então, viver a Bíblia e obedecer a Bíblia não é fácil de verdade. Eu vim aqui pregar para você e dizer para você que se você entregar sua vida para Jesus vai ser fácil, que vai ser molezinha. Não vai, tá bom? Tem provação, tem dificuldade, você tem que negar a si mesmo, você tem que obedecer a palavra, mas a garantia de uma vida eterna você tem. A garantia de que você terá uma vida eterna e o seu nome estará escrito no livro da vida se você obedecer, crer em Jesus e obedecer, você tem a garantia. Crer em Jesus te dá a garantia. Obedecer a palavra te dá a garantia de uma vida eterna. Porque nós temos que ler a Bíblia não só com o intuito de ler, mas com o desejo de obedecer o que está escrito aqui. Sabemos que somos seres humanos vulneráveis
Deus, ele dá o fôlego de vida e ele também tira. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar. Então, viver uma vida pensando que eu sou bom demais, autossuficiente demais, ao ponto de não precisar de Deus, me torna alguém miserável. Vivendo uma vida miserável. E a pergunta que fica é: você pode ser tão inteligente, tão rico, tão sábio, mas se você morrer hoje, para onde você vai? Você vai passar a eternidade onde? Com quem? Como vai ser isso? Se você pensa que não precisa de Deus, você já está morto espiritualmente, com uma vida miserável, vivendo uma vida miserável. Mas se você reconhecer hoje que você é pó e que você depende dele, você está caminhando pelo caminho correto. Sabemos que o conhecimento, ele não é algo ruim, porque a medicina tem se avançado, as redes sociais estão aí facilitando a vida das pessoas. Isso tem sido algo muito bom, mas a partir do momento que eu permito que o meu conhecimento faça com que eu pense que eu não preciso de Deus porque eu sou bom demais, porque eu sou autossuficiente demais, aí eu passo a ter uma vida miserável. Eu passo a viver uma vida miserável. Somos vulneráveis, somos seres humanos, falhos e pecadores dependentes de Deus. Então que a gente possa reconhecer que dependemos das misericórdias do Senhor todos os dias sobre a nossa vida. Desde o momento que acordamos até o momento que vamos dormir. Dependemos dele o tempo todo. E que seja assim para sempre. Então, que a gente faça escolha de não dar ouvido às mentiras do diabo, mas sim ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus. Amém? Se você gostou dessa palavra, se faz sentido para você, se falou ao seu coração, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha também com outras pessoas. Em nome de Jesus, Deus abençoe.